Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. É isso mesmo. Um abraço lá para todo o pessoal que está trabalhando nos bastidores para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Olá, Fernanda. Olá, Nando e telespectadores, ouvintes da Rádio Boa Nova. É muito bom estar com vocês nesse alvorecer da vida, nesse despertar que todo mundo nessa egrégora estamos aqui, né? Estamos aqui para estudar e aprender a evoluir. Isso mesmo, juntos, né? E antes da gente começar aqui do tema que nós vamos trazer hoje, eu queria dizer que você pode acessar os programas que já foram ao ar, como esse aqui que vai ao ar também. Você vai lá no YouTube, tem aquela barrinha de busca, você coloca Portal Mundo Maior. Neste Portal Mundo Maior, você vai aparecer aquele logotipo, né? Do Portal Mundo Maior. Clica lá, vai aparecer playlist embaixo. Clica em playlist. Vai com o dedinho lá, vai com o mouse, você vai encontrar o Alvorada, muitos programas e muitos também com a Fernanda Garcia, que é a nossa parceira aqui de trabalho. Bom, eu falei que a gente ia trazer aqui do livro Saúde, né, do nosso querido. Fala aí, Fernanda, fala que as pessoas verem, você também tem um exemplar aí. Mostra aí pro pessoal. Você tem que falar para o pessoal ver, senão não vão ver. Isso. Mostra aí, é esse, né? Isso! A sua capa, acho que ela é mais clara que a minha é mais escura no livro. Né? É uma capa, para quem não está vendo, é uma capa que ela é azul com branco e saúde está escrito em amarelo, Miramês em amarelo e também o João Nunes Maia, que é o médium que psicografou essa obra. Então você encontra aí facinho, coloca lá no Google, Saúde Miramês, você já vai achar o livro, tá bom? Para acompanhar aqui os nossos programas. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o tema Medita sobre Deus. Nossa, o que será que Deus tem a ver com saúde, né? Tem muito a ver, né? E até a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, eu até anotei aqui, que assim, o que é Deus, não é? Aí os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não perguntou quem é Deus, ele falou, que é Deus, né? Muito sábio do nosso Allan Kardec. E o nosso Miramês começa dizendo assim: Deus deve ser o tema central de todas as nossas cogitações. Para conhecermos o arquiteto divino com mais profundidade, é preciso que usemos os poderes do espírito, na sequência do amor e na extensão progressiva da ciência, né, Fernanda? Sim, na extensão progressiva da ciência. A ciência e a espiritualidade têm que se unir para ter saúde. Porque a gente não é feito só de matéria, a gente é feito de espírito. E espírito vem da onde? Não vem do Pai, que é onipresente, que está tanto fora quanto dentro da gente. A gente procura sempre Deus, a gente olha para cima, né? Automaticamente, vou orar. Mãozinhas assim, né? E olhar para cima. Mas quem disse que Deus está no alto? Está muito mais perto do que a gente pensa. Está dentro da gente. Ele trabalha em nós, por nós. Né? E assim, a gente tem que, sempre quando a gente tem aquela ideia de inferioridade de nós mesmos,
que às vezes a gente tem essa ideia que todo mundo tem depressão, burnout, é olhar para dentro. Olhe para dentro. Porque você olha bastante postagem, tanto no LinkedIn, no Instagram, há muita gente sofrendo de problemas mentais. Coisas que estão fora do nosso controle. Tem coisas que realmente estão fora do nosso controle, só que a gente tem que ater a isso. Tem coisas, tudo bem, tem coisas que nós não temos controle, a gente tem controle de nós mesmos. Das coisas externas, nós não temos controle, e a gente tem que aceitar isso. E voltar para dentro, que Deus, aonde Deus está? Deus está dentro da gente. Quando a gente medita, é um olhar para dentro de si. E é aí que está a conexão com Deus. O olhar para dentro. Porque o externo é descontrolável, é um caos que você vê para fora. Se você silenciar sua mente, encontrará paz, a verdade e a cura. Então, Deus é saúde também, né? Deus é saudável, a gente estar com Deus, sentir Deus em nós, quando a Fernanda fala que Ele está presente em nós, né? Então, já foram feitas pesquisas de grupos assim, que estavam enfermos, e aí um grupo utilizou-se de oração, pedindo ajuda a Deus, e outro não. E aí eles viram, né, constataram na pesquisa que as pessoas que se ligaram a Deus tiveram recuperação melhor, se curaram, né? E é isso que acontece. Então, a gente ter Deus no coração, na nossa vida, é saudável, a gente traz, ele nos traz saúde, porque ele que nos criou, né? Então, a gente precisa se ligar a ele. E ele, diz o Miramês, está sempre no mesmo lugar. Nunca se afasta de alguém. Nós é que nos distanciamos dele nas conjunturas, né, dos nossos afazeres. Então a gente se esquece de Deus. Esse esquecer é se afastar, né? Porque ele está aqui, mas a gente se afasta dele mesmo estando aqui em nós. Nós nos afastamos, a gente consegue fazer isso, incrível. É quando a gente não dá essa atenção para esse divino, essa inteligência suprema, como os espíritos respondem, é a causa primária de todas as coisas, que criou todas as coisas, né, Fernando? Eu penso que há 3 tipos de pessoa. Aquelas que, independente de que situação estejam, elas oram e não se esquecem de Deus. Aquelas que só lembram que Deus existe nos períodos de tormenta. E aquelas que só agradecem a Deus. E quando estão no período de tormenta, se rebelam contra Deus. Então, para mim, são 3 tipos de pessoa. A questão é em qual delas a gente se enquadra. Isso eu digo também. Eu também sou imperfeita. Mas para o Pai, nós somos perfeitos porque Ele nos criou. Né? Então, é de se pensar em que momentos na vida da gente a gente é o primeiro personagem, a gente é o segundo e a gente é o terceiro. Por que a gente não é o primeiro? Na maioria das vezes. Por que a gente, independente do momento, das circunstâncias que estamos passando, a gente não conversa com o Pai? Será que é o ego? Será que é o ego que nos infla, achando que nós somos melhores que o Pai que nos criou? Por isso que também há esse distanciamento. O que faz a gente nos distanciar? Porque cada pessoa tem sua individualidade e seu modo de processar as circunstâncias. Cada ser é único. Ninguém é igual a ninguém.
Eu falei 3 personagens, deve existir mais. Estou dando exemplos. E nós temos que ser protagonistas da nossa vida. Nós somos co-criadores porque nós temos parte de Deus em nós. Então, que história você está escrevendo para você? Que você é o controlador da sua vida. Você não controla o outro, você controla a si, da forma que você reage, na forma que você conversa. Então, é de se pensar em que momento estamos. Eu percebo que a maioria das pessoas, a minha percepção, estamos mais no segundo personagem, que é aquele que só busca Deus no momento em que está sofrendo. Essa é a minha percepção. É verdade. E quando você falou também, Fernanda, de que somos individualidades, né? Somos seres únicos, né? Aí que a gente vê como Deus, a inteligência de Deus, né? Se a gente pegar uma árvore e ver uma folha, quando a gente olha para a árvore, parece que as folhas são todas iguais. Vai lá e compara uma folhinha com a outra. Sempre tem uma diferença. Se você, né, a nossa íris, a nossa digital, cada um tem a sua. Então, como é que um criador desse consegue criar tantas, assim, bilhões e bilhões e bilhões de coisas, e nenhuma é exatamente igual à outra. Não é robozinho que a gente cria. Olha a arte divina como que ela é, né? Se a gente pegar todos os planetas, todas as estrelas, e for comparar tamanho, circunferência, sei lá, qualquer comparação que a gente for fazer de uma para outra, sempre vai ter uma diferença. Exatamente igual não existe. Isso é para demonstrar a sabedoria do nosso Criador, né, Fernanda? Exatamente. Eu estava lendo um livro esses dias, se chama Mulheres Fascinantes. Tudo bem que quando eu comecei a ler esse livro, tem algumas coisas que eu fui contra ele, né? Porque como que é? Tolstói, é um espírito russo que escreveu esse livro. Mas aí eu já me duvidei, falei assim, eu prefiro não saber quem escreveu, quero saber o conteúdo. A única frase que me chamou a atenção deste livro, que vale, é que há 2000 anos, o que serve há 2000 anos, a gente está repetindo as mesmas coisas. A gente não aprendeu muita coisa, né? E aí temos que repetir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí entra aí, a maioria pergunta, e a evolução? Quer dizer que a gente não evoluiu nada? Porque se está repetindo tudo de novo, né? Está repetindo, né? Como? Pois é, porque temos o esquecimento justamente para ver se o espírito lembra. Porque fica gravado, tudo que a gente aprende das reencarnações é gravado na nossa alma, na nossa consciência da alma. Essa é a minha interpretação. Então, essa roda tem um nome que agora esqueci, tem um nome da roda das reencarnações, em que Deus vê a gente é uma aula, que é uma escola, para ver se realmente a gente aprendeu. E assim, se você for ver, muita coisa a gente evoluiu, mas a gente às vezes tem que bater na mesma tecla, nas mesmas coisas. Para filho, você tem que aprender sobre isso. Persista, não desista. Então, essa parte do livro Mulheres Fascinantes, eu falei, nossa, realmente, né? Tem que repetir tudo de novo? Tudo de novo? Nossa, 2000 anos e vale para os dias de hoje. Falei, meu Deus. Veja, quantos passos que a gente está da evolução, né? A gente caminha pouco, né? Muitas vezes. A gente não vai a passos largos, né? E se a gente quer saber quem nós fomos no passado, só
examinar as nossas tendências, que são as tendências são as coisas que a gente repete. Mas o esquecimento ajuda a gente criar coisas novas, né? Porque se a gente não tem uma referência exata, né, a gente procura criar coisas novas, buscar coisas novas, porque as coisas antigas, velhas, elas já não servem mais, muitas delas não servem mais. A gente precisa evoluir, avançar, né? É essa aí. E o mérito muito maior quando a gente tem o esquecimento, porque aí a gente vai trabalhar com as condições que essa vida agora, esse momento presente, nos concede, que a gente tem de condição, né? Se a gente tivesse, se eu soubesse que no passado eu tinha sido um maestro, né? Porque eu adoro música, nossa, então agora eu quero me valer disso, né? Se eu fui um cientista, eu quero me valer disso. Então, não, a gente precisa cuidar de alguns setores da nossa vida que a gente ainda não cuidou, que é aquela coisa que a gente repete, volta não avança para a próxima série. A gente fica na antiga, né? Como acontecia na escola. E se a gente não passar, volta para a mesma série que está, até você conseguir passar para a próxima, né? Aí o nosso Miramês diz: Deus está tanto fora como dentro de nós, como a Fernanda já falou, por meios que, por vezes, desconhecemos, em uma vibração contínua de amor e de saber. Cruza em toda a criação o seu hálito divino, levando imagens e sons para serem traduzidos por nós. As leis emitidas pelo Supremo Criador são bênçãos do seu amor em favor da vida que esplende no universo. Ei, que beleza, né? Um miramese poético. É porque são pequenos detalhes que Deus demonstra o amor por nós. Que ele não desiste. A gente desiste, nós mesmos desistimos do ser humano. A gente desiste de nós. E Deus não. Deus falou: não, se você reencarnou, eu sei da sua capacidade. Você vai conseguir. Pegue o cajado e vá. Vá fazer o seu melhor. Porque eu confio em você. A pessoa que mais confia na gente são os nossos pais terrenos e o pai espiritual, que é o Criador. São essas pessoas que confiam na gente. São essas pessoas. O resto está mais preocupado com a vida deles do que com os outros. Então, assim, a gente tem que pensar, quem realmente eu tenho que me importar? O que eu estou fazendo para Deus e para mim? Eu penso assim, o que eu estou fazendo? Porque se eu estou fazendo para Deus, eu estou alegrando a Deus pela semeadura que eu estou fazendo na terra. E o que eu vou deixar aqui, porque a certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Morrer na terra orgânica e espírito permanece na eternidade. Só que o que eu estou fazendo, se a gente está repetindo padrões de 2000 anos, de muitas coisas, vamos meditar sobre Deus e conversar com Ele a respeito disso, por que estamos nessa reprise de acontecimentos? Porque, na verdade, muitas coisas nos acontecem, é a mesma história, só muda o cenário e só muda algumas peças, mas é a mesma coisa, é o mesmo aprendizado. O aprendizado, eu acho que serve para todo mundo, é amar aos outros como a ti mesmo. Esse eu acho que é o ensinamento que é kármico e que todo mundo deveria ter aprendido. E que muitas vezes não aprende, na verdade a maioria não aprendeu. Que amar, primeira coisa. Aí você fala, realmente eu tenho essa dificuldade de amar os outros. Eu amo mais a mim do que aos outros. Se você não ama os outros do jeito que ele veio, com as imperfeições, para você imperfeição, você não se ama. Você não tem auto-amor. Porque se você não aceita o outro, você não aceita as suas imperfeições.
porque é um reflexo de ti. Porque se você fosse perfeito, você não estaria aqui para aprender. Nós não estaríamos aqui para aprender. Então, vamos pegar nossas imperfeições, vamos nos lapidar, e vai ser dolorido, para sermos diamante. Como nos livros dos dragões, aquela frase, o diamante no lodo continua sendo diamante. Então, assim, vamos nos lapidar. Nós viemos dos capelinos, temos uma parte de capela. Isso aí é um outro livro, Os Exilados de Capela. Tudo bem, eles foram exilados aqui para aprender. Mas com essa renovação terrestre, você quer ser exilado para um outro planeta com baixa vibração para passar por tudo isso de novo? São escolhas, é o livre-arbítrio e é a aceitação. E é saúde também. É a saúde porque a gente sempre pede paz, mas a gente faz a paz, a gente realiza a paz, ou a gente sempre alimenta o caos, alimenta a discórdia. O que a gente faz? Qual a nossa ação? São todas questões que a gente deve fazer a nossa consciência, né? Questões que a gente tem que fazer para que nós mesmos respondamos em nós. E o nosso Miramês diz, né? A meditação nos capacita a consciência para vermos o Senhor por toda parte, sentindo igualmente a necessidade de amá-lo acima de todas as coisas, colocando-nos assim como alunos no grande aprendizado da vida. Ele começa aqui esse parágrafo falando da meditação, porque o título é Medita sobre Deus. Então, a meditação é medir a ação que nós estamos realizando em torno do nosso Criador, né, Fernanda? Que ação que a gente está tomando nesta vida? Que rumo dessa ação? O que vai acontecer? Cada ação tem uma reação. Tem um livro também, Ação e Reação. Várias citações de livros, ação e reação. E assim, se toda ação, isso é física, toda ação tem uma reação. Se você faz o bem ao próximo, vai vir o bem para você. Às vezes não do outro. Às vezes esse outro tá tão com o ego aflorado, só pensando na individualidade dele, que ele não vai querer te retribuir. Quando a gente faz o bem, como eu disse para vocês, a gente está fazendo o bem para o Criador, não para as pessoas. E quando a gente faz, por exemplo, uma caridade, tem gente que posta no Instagram, tipo, olha, fiz caridade. Posta nas mídias para ter like, para ter coraçãozinho. E não precisa. Deus não vê like, Deus não vê Instagram. Deus vê sua ação e vê seu coração. A gente muitas vezes fala que o coração está cheio. Então, a gente tem que olhar para dentro e falar assim, o que eu estou falando é o que o meu coração está cheio. Vamos limpar esse coração para trazer a boa nova, não para ti apenas, mas para as futuras gerações. Que isso tem um peso muito grande para a futura geração. Porque inconscientemente elas podem carregar o que você passou. Dependendo de como elas vão receber a história da sua vida. Então, é de se pensar e é meditar com Deus, é meditar sobre Deus, que é o Pai, é o Criador, que é uma energia. Eu digo que Deus não é nem masculino nem feminino.
Ele é uma unidade criadora. Ele não tem sexo. Ele é fonte criadora do tudo. E ele utiliza a gente para fazer o bem. Ele utiliza a gente como instrumento da paz, instrumento da misericórdia e do amor. Quando a Fernanda fala aí de futuro, né? Fala de lá das futuras gerações. Quem é essa futura geração? Você, eu, Fernanda. Porque na roda das reencarnações, nós vamos estar lá no futuro e o que a gente estiver fazendo hoje aqui de melhor vai servir para nós mesmos, né? Não somente para os outros de outras gerações, mas para nós que estaremos nessas futuras gerações. Então a gente está, hoje a gente está num papel de filho, amanhã a gente pode estar no papel de mãe, de pai, de irmão, a gente vai trocando os papéis, mas a gente vai continuando. Então, veja que nada é perdido quando a pessoa fala, mas para que que eu vou fazer isso? Eu já estou no final da vida mesmo. Ou então, por que que eu estou aqui na minha juventude, por que que eu vou ficar me preocupando com isso? Não é que toda ação nossa, ela tem uma repercussão, ela tem uma reação. E essa reação pode ser lá, no futuro, quando nós estivermos lá, né? A gente fala aqui das crianças que estão chegando, né, através da reencarnação, espíritos que estão chegando, que vão assumir, né, o posto aqui do planeta, é uma geração. Mas e as futuras podemos ser nós, né? A gente pode estar lá. Então, será que a gente está semeando o melhor para colher lá depois? Isso é uma coisa que a gente deve pensar. Então, nem o esforço que a gente fizer hoje não é perdido. Ele tem uma repercussão, né, Fernanda? E como? Muita. Tem uma repercussão que a gente não consegue mensurar isso. Não é medido. Se todo mundo fizesse sua parte na Terra, eu acho assim, as pessoas, isso é a minha opinião também, a gente, vamos procurar vidas em outros planetas. E o que a gente está pensando? A gente não pensa no presente, a gente pensa no futuro. A gente pensa no futuro. Aí estão pensando, não, a gente tem que procurar vida porque a gente vai da Terra para, sei lá, Marte, Urano, sei lá, estou chutando os planetas. E as nossas matas, as nossas terras que nos alimentam, não vale? Não vale a pena a gente pensar no aqui, no agora? E pensar em como a gente pode curar a nossa terra na pandemia, onde poucos carros saíam, poluição foi diminuída e o céu ficou mais puro, isso foi esquecido? E que todo mundo estava publicando. Nossa, o céu está mais limpo. Olha só, tem mais vegetação. Sim, tem, porque você não saiu de casa e você não poluiu. E se poluiu foi bem menos do que comumente você fazia. Só que acontece, terminou, entre aspas, a pandemia, voltou os costumes antigos de não cuidar da terra, não cuidar da sua moradia. É verdade, a nossa morada aqui, da nossa casa, né? A casa onde a gente está. Porque depende de nós, do que a gente está construindo, do que a gente está fazendo de melhor no agora, como a Fernanda disse, porque o agora também nos pertence, né? Futuro também pode nos pertencer, mas ainda não chegou. Passado já foi. Então, o que nos pertence é o agora. Muito bem, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Aqui no Alvorada, aquele momento que a gente fala assim, ó, reserva aquela água lá, coloca aquele copo de água, né? Eu estou colocando
o meu aqui também, vou mostrar aqui, tem uma garrafa de água aqui, a Fernanda tem lá um copo de água, e, né, a gente espera aí que você também faça essa reserva de água aí do seu lado. É por isso que a gente está demorando para ir para as preces, para dar tempo de você pegar essa água. Então a gente vai lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nossa querida Fernanda que vai nos conduzir na prece, na oração e nas vibrações, que a gente possa acompanhar suas palavras e que a gente possa absorver, que a gente possa lembrar e pensar lá nos entes queridos, nas pessoas que estão precisando de ajuda e que os benfeitores com certeza vão levar ajuda na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, na água que você reservou e também levando a bênção para aqueles que você vai agora também mentalizar. Vamos lá então, Fernanda? Vamos, primeiramente, vamos aliviar nosso coração, tirar tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está nos entristecendo, limpar nosso coração, porque a boca fala e o coração está cheio. E a mente também comanda o coração. Vamos pensar na luz dourada de Cristo, nos envolvendo, nos englobando, da cabeça aos pés, e nos limpando, tirando todas as tristezas, os rancores que passam, as ideias erradas e distorcidas que estão em nossas mentes. Limpai todo o nosso cérebro, limpai de implantes, de espíritos atormentadores e de nós mesmos. Limpai nossa mente. E assim essa luz dourada vai descendo até os pés. Imagine uma bola dourada envolvendo, quase vai descendo, envolvendo o seu corpo inteiro. E você entra dentro dessa bola dourada. E assim te purifica e te limpa. Os benfeitores espirituais te dão a orientação, te dão o aconchego que você precisa. Jesus, ó Mestre, ele assim, ele estende as suas mãos, estende não para a gente apenas, mas para o globo terrestre, para todas as almas que aqui habitam, sendo os sofredores em hospitais, os nossos irmãos em hospitais, moradores de rua, todos envolvidos com a luz dourada de Cristo. E assim, Deus fala, não esqueces de mim, eu nunca esqueci de vocês. E não esqueces do Pai que vos criou, o Pai que conduziu vós para ter esta oportunidade de fazer o que tem que ser feito da maneira certa. Traga paz, você não peça a paz, faça-se a paz. E assim, recite o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, dos nossos males. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Estamos protegidos e iluminados com a luz de Cristo. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Fernanda, aí, né, pelas suas palavras, Fernanda. Isso aí, né? Fernanda, fecha o seu microfone aí, se puder. Tá dando um eco aí. E agradecendo a Fernanda, a gente quer recomendar você aí ao Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Nesse site você vai saber como você pode ajudar a Fundação Espírita André Luiz, né, a FEAL.
a ser, né, divulgadora, como você também passa a ser quando você ajuda, do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, faça parte aí dessa família que, desde os anos 2000, trabalha para levar esse bem a tantas pessoas pelo planeta fora. Se você quiser entrar no site, olha, é amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com alguém, tem um telefone gratuito no Brasil inteiro, 0800 12 018 38. Se você aí daqui da Grande São Paulo quiser falar pelo telefone fixo, tem um, que é o 11 2458 3214. Agora tem aquele número internacional, que é o WhatsApp. Se você tem aí seu smartphone, salve esse número, ó, 11 97834 2246. Então, se de repente você quer fazer uma doação imediata aí durante o programa, instantânea, tem o Pix. Então, vou te passar o número, ó, 11 97261 0272. Faça parte e seja sócio, sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Aí eu vou ler aqui mais um trechinho, Fernanda, que diz assim, ó, é de urgência que os estudiosos do Evangelho e da ciência libertem-se dos grilhões da ignorância e levantem os braços para o alto, caminhando sozinhos e valorizando os próprios esforços nas sendas percorridas. No entanto, não deves entender que caminhar sozinhos seja esquecer a cooperação alheia. Ela é valorosa na arte de fazer amigos e estender a fraternidade. As trocas de experiências são normas que vêm da sabedoria universal, né, Fernanda? Sim, quando fala braços ao alto, não é para a gente andar com os braços para o alto, não. É para a gente semear, ser semeador da vida. E não andar sozinho, que é individualismo, né? Quando ele fala assim, levantem os braços para o alto, caminhando sozinhos e valorizando os próprios esforços nas sendas percorridas. Aí dá a entender, então eu não tenho que me importar com o meu irmão, eu tenho que agir sozinho? Não, porque aí depois, na próxima linha, ele fala, no entanto, aí ele já anula, não devem entender que caminhar sozinhos seja esquecer a cooperação do outro, a cooperação alheia. A gente não pode só pensar, eu cooperei. Tá, você tem que ver a cooperação do outro, porque às vezes o outro ajudou na sua tarefa de semear o bem. Então é isso que a gente tem que ler, porque a gente lê uma frase só e não vê o que vem em seguida. A gente fala, mas está falando isso, mas você terminou de ler o parágrafo? Se absorveu, se alimentou das palavras? Não. Então, aqui é que a gente tem que ser o quê? Fraterno. A gente não trabalha sozinho. A gente trabalha em grupo. E é isso que ele falou, isso é com urgência. Não só, a gente fala que é de urgência que os estudiosos do Evangelho, o Evangelho pode ser segundo o Espiritismo, pode ser católico, o que seja. Estudiosos de qualquer tipo de evangelho que siga o caminho de Jesus. Ponto. Tá? É isso que está falando. Seguiu o caminho do meio. Seguiu? Faça isso. E sempre pensar que o meu irmão também está cooperando na minha evolução, na nossa evolução. Então, é isso que ele está nos passando. Isso, precisamos dividir, precisamos multiplicar, precisamos nos ajudar, porque nós não viemos no planeta para se isolar e viver sozinhos. Ao contrário, a gente está muito conectados uns com os outros, né? Tanto quem está encarnado, quem está desencarnado, a natureza que nos cerca, tudo coopera para o bem, né? De todos, né? De todos os seres que aqui estão. E Deus criou esse planeta justamente para que a gente exercite, aprenda e coloque em prática, né, essa fraternidade que ele fala aqui, né, o Miramês fala, né, que
que Jesus nos exemplificou, que Francisco de Assis também nos deu exemplo de fraternidade, e tantos outros espíritos que aqui vieram. Não adianta o cientista lá estar no laboratório, estudar, e ele, de repente, ele consegue descobrir uma coisa lá, ele guarda para ele lá, põe lá no cofre, não sei, a Fernanda que é médica aí, né? Você sabe, tem lá os locais onde você coloca lá as pesquisas lá biológicas, tal, e vai guardar para sempre aquilo lá, né, Fernanda? Exatamente, mas tem muita coisa que a gente que é da área médica, né? Eu sou biomédica, a gente sabe que há por trás da ciência o pensamento de lucro, o pensamento arraigado à matéria e que sabe às vezes a cura de algumas doenças, mas prefere aprisionar, realmente existe, aprisionar a gente, se tornar escravos de um medicamento porque vai trazer lucro. Né? Infelizmente, ainda tem-se muitos, tipo, fala sobre empatia, a gente faz o juramento na formatura, só que na hora a empresa fala, vamos pensar em lucro, vamos pensar nisso. Eu falo, peraí, eu estou aqui para servir. E assim, mesmo eu ouvindo, eu já ouvi isso em outros lugares, eu falo, não, eu tenho que seguir o meu coração. Eu vou fazer aquilo que é certo. O que é certo para o cliente ou paciente. Porque paciente já virou demodê, vamos dizer assim, nem se fala mais essa palavra. Porque agora paciente seria para um ser passivo. E as pessoas não são passivas, elas têm direitos de reclamar de tratamento. Então, elas são clientes nos serviços de saúde. Então tem seres que tem pessoas que são acamadas, né? E aí elas não têm direito, não conseguem falar, e aí elas são consideradas pacientes. Mas a gente tem que olhar com essa empatia cognitiva. Exatamente, né, Fernanda? Fernanda, então aí as suas considerações finais, aí as suas despedidas e gratidão aí por disponibilizar seu tempo precioso, viu, Fernanda? Bem, terminando, então, eu vou falar uma frase que está no finalzinho, que é: Deus deve ser o tema central de todas as nossas cogitações. Então, sempre que quando formos fazermos algo, será que Deus se agradaria do que eu vou fazer? Será que eu tenho que ser servo de Deus e não servo de pessoas na Terra, sim servo do Pai, porque Ele comanda nossos bons atos. É isso aí, então, Fernanda. Gratidão aí por estar conosco, muita paz, muita luz para você e obrigado por disponibilizar seu tempo e aquele tchau especial que a gente manda para todo mundo. Gratidão para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E agora um tchau, tchau, Fernanda. Tchau, Tchau, Fernanda. tchau! Tchau, Tchau, tchau! gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.